Ô, professora, O Diga. bebê lá. ô, professora, a gente tem que colocar o nome da gente de novo e do Não, curso? não, na outra já tem o nome, tá? Vai ficar salvo, tá tranquilo. Só Ok. bota o nome que entrou agora, né? Porque algumas pessoas vão começar a sair e pode ser que algumas entrem. Mas fique tranquilo que já está registrado lá, tá bom? Não tem problema não, minha gente, porque vai salvando. Quando eu gravo, o chat fica salvo, sabe? Vamos lá, tá gravando já e a gente já pode começar com sociologia. Sociologia é uma ciência, tá? E como ciência, ela tem um objeto de estudo, né? E, assim, é um pouco complexo, porque vocês aprenderam até agora que ciência é filosofia, é física, química, biologia, não é isso? História é uma ciência, linguística é uma ciência, sociologia é uma ciência, economia é uma ciência, política é uma ciência. Existem as ciências que são sociais, porque são ciências que estudam o ser humano em sociedade, né? Então, essas ciências sociais, dessas ciências sociais, a gente vai dar ênfase à sociologia, porque ela é o nosso objeto. Mas a gente não consegue não falar das outras três, que são antropologia, economia e política. Quando a gente fala de sociologia, a gente entra nessas três, tá? Também. Mas o nosso objeto mesmo de estudo Professora, é a ciência sociologia. Oi. é que na outra chamada, na outra aula eu não consegui colocar meu nome, não. Eu coloquei Coloque nesse aí agora. agora. Coloque nessa, não tem Pronto. problema não. Viu? Porque tá gravando ainda. Vamos lá. Então, como ciência, ela tem um vasto campo de estudo, já que ela estuda o ser humano. E a grande preocupação no início das ciências humanas, nas ciências que estudam o ser humano, é porque existem regras específicas para o estudo das ciências chamadas ciências naturais ou ciências físicas, né? Ciências da natureza, que a gente chama hoje, né? Que é biologia, química, física e outras ciências que advêm delas, né? E aí, claro, todas elas usando a filosofia, né, como objeto, como instrumento, né, a atitude de questionar sempre. É isso que faz a ciência funcionar. E usando um método científico que a gente vai depois explicar direitinho como é que ele funciona, né? E aí, quando na Revolução Industrial, houve a necessidade de se estudar o ser humano, porque os burgueses, eles queriam compreender o que estava acontecendo, porque estava tendo aglomeração em torno das fábricas, as cidades começaram a ficar muito volumosas de pessoas, muito populosas, como se diz em geografia, e essa população toda junta estava gerando muitos acontecimentos, por exemplo, muito suicídio, muita violência, muito assassinato, muito roubo e muita revolta. E aí, esse grupo de burgueses queriam entender como é que funciona essa estrutura. O primeiro cara que tentou estudar o ser humano foi um cara chamado Auguste Comte. E ele diz assim: a gente vai usar o método científico que é usado para a biologia, a gente vai usar esse mesmo método para estudar o ser humano, a sociedade. E aí ele tenta adaptar da mesma forma, igualzinho. Eu vou explicar quando for explicar o método para vocês, tá? E aí a sociologia, ela é criada, constituída como ciência em si, né? Para analisar as relações sociais, as problemáticas sociais, os fatos sociais, os fenômenos sociais, ou seja, tudo aquilo que acontece e que está relacionado ao grupo, tá? Não se preocupe, não, que Nelson depois vai ver essa aula, porque ela vai estar na aula virtual. É Auguste Comte, tá? Vai estar no slide depois, tá bom? E esse slide eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, vamos lá. A ciência é um vasto campo de estudo, cujo objetivo é buscar o conhecimento sobre o universo e tudo que se encontra nele. As pessoas que trabalham com ciência são chamadas de cientista, e a forma de trabalhar do cientista chama-se método científico.
A questão todinha é que, mesmo esse método existindo, a ciência ela tinha uma variedade muito grande de assuntos. E esse método ele não podia ser colocado igualmente em cada uma das ciências. Porque existem as ciências da natureza, né? Chamadas físicas ou naturais, e existem as ciências que estudam o ser humano. Como é que eu vou estudar o ser humano se eu sou um ser humano? Se eu estou no grupo, como é que eu vou estudar o meu grupo se eu estou no grupo? E aí começou-se a questionar, e aí a gente vai ter 3 teóricos, né, da sociologia, que vão dar a base da nossa ciência, que é essa que a gente vai começar a estudar. Então, as ciências sociais tratam da vida humana e da cultura. A sociologia é o estudo das sociedades ou dos grupos formados pelas pessoas. A psicologia também é uma ciência humana, uma ciência social. Ela investiga a mente e as emoções. A geografia é o estudo da superfície ou das paisagens também, né? A antropologia, que a gente vai usar muito, é a análise dos seres humanos e de suas culturas, desde os tempos pré-históricos até hoje. A antropologia analisa principalmente grupos humanos isolados, tá? Então, a gente vai ter estudos de grupos da Polinésia, de aborígenes da Austrália, de grupos tupi aqui no Brasil, de grupos que permanecem ainda cultivando a sua cultura no território do Chile ou no território do México, etc. A economia, que é o estudo das atividades de produção e de consumo de bens, que tem a ver com o ser humano, né? E a ideia da ciência em si é aumentar o conhecimento sobre o homem e a sociedade também, através da investigação científica, que é esse método que a gente vai estudar em outro momento, tá? Então, não existe uma divisão nítida entre as ciências sociais. A gente sempre se confunde. Então, é por isso que eu estou dizendo, a gente citou agora esse grupo de ciências aqui, eu nem coloquei política, mas política é uma ciência, e vai ter um momento que a gente vai se confundir. Professora, mas isso não é antropologia? Eu vou estar dando exemplo para vocês entenderem de sociologia, contando história também, trechos da fase histórica, né? Como o próprio ato do surgimento da ciência social, que está relacionado à Revolução Industrial. Então, eu estou usando um fato histórico, a história está ligada à sociologia também, ok? Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês têm que falar, porque eu não consigo ver o chat e a apresentação ao mesmo tempo, tá bom? Ó, a Ana Clara, a Ana Clara tá perguntando, professora, qual a matéria mais complexa e que mais usa o caderno, filosofia ou sociologia? Olhe, se for por mim, você vai ter um caderno só para as duas, tá certo? Por quê? Veja bem, você vai ter o livro. Peraí, um caderno ou uma matéria, professora? Uma matéria, um caderno. Ah, entendi. Por quê? Porque você tem o livro, que tem o texto escrito, você tem a sala de aula, que vai ter todo o material, né? Você vai ter o slide que eu vou disponibilizar. Você, no máximo, vai ter uma matéria para poder fazer algumas observações que você queira, se você gosta de copiar. Ou então, quando for responder algum formulário, você vai querer ter anotado para você, porque depois que você envia, você não tem mais o formulário, mas você quer ter esse registro. Então, uma matéria só é suficiente para as duas, tá bom? Ô, professora, eu vou ter que sair agora, porque ainda vou tomar banho. Tranquilo, Anderson. Tá certo? Vá-se embora. Tá bom. Tranquilo. Essa aula vai ser disponibilizada no sala de aula, né? Já Na também sala de vou, já aula. também. E eu vou colocar o código da sala de aula no WhatsApp já, tá bom? Tá certo. Quando terminar aqui, eu vou lá e coloco o código, porque também eu vou para a escola. Tá bom, obrigado. Tá? Encontra a Tchau. Cira lá. A gente se encontra lá. Vamos Não lá. agora, mas já eu Tchau, saio. professora. Também vou também, que Sim. eu moro longe. Tchau, professora. Não se aperreie, não. Pode ir, quem precisar. Eu vou continuar aqui. Posso continuar? Alguém tem alguma Pode. dúvida? Se tiver dúvida, a gente abre o áudio e fala, tá bom? Tá certo. Vamos lá. Então, Professora, tu aqui... Oi. Diga. assim, uma coisa que eu tava parando pra pensar, que eu acho interessante é que
a gente tem uma visão de que as pessoas que têm estudo são pessoas perfeitinhas, assim, que estudaram, são psicólogas, que são médicos, mas você vê, assim, as pessoas têm os mesmos erros da gente, têm os mesmos defeitos, aí, mas só que a gente tem uma visão diferente, só porque aquela pessoa é estudada, só porque aquela pessoa tem uma faculdade, tem um diploma, mas não tem nada a ver isso. Às vezes um psicólogo tem os mesmos, né, as mesmas doenças que a gente, Tem os mesmos mesmas problemas que falhas. os outros. Pois é. Às vezes é um ótimo psicólogo, É né? que É uma pessoa que ouve bem, que sabe orientar muito bem, mas que na vida dela, ela é uma pessoa merda. É Tá que falando do nem. Big Não é, Brother, né? Lumena? Psicólogo É que que eu não nem. sabia. por muita coisa. Eu quero ser psicóloga. Lumena? Meu Ela é psicólogo não é dos psicóloga e faz melhores, mas tanta é isso coisa ruim aí. por 2000 Não vou outros. ser, tipo, Mas Lumena é uma não. Pois perturbada, isso é. assim, que ela não Medidas cala a federais. boca. Ela não sabe Mas, minha sentar gente, e todos ouvir. nós somos perturbados, se a gente for analisar direitinho. Eu Mas não estou ela, aqui professora, salvando por ninguém, ser uma porque eu não É psicóloga, verdade. Qualquer eu não coisinha que a gente assisto se irrita, lá. qualquer pessoa tem alguma coisa que pode se irritar. Por exemplo, a pessoa pode se irritar com algum barulho, alguma coisa que aconteceu de errado. O problema todinho é, a a gente Lumena, sabe viver em sociedade? Será que o curso de psicólogo prepara você para viver em sociedade? Não. Prepara você para você ouvir o outro, para você fazer exercícios para ajudar o outro. Mas não Verdade. prepara você para você conviver em sociedade, né? Então, por exemplo, desculpa a expressão, teve na última eleição para presidente um monte de gente formada, doutores inclusive, e votaram num cabo que foi aposentado do Exército por problema mental, porque o processo dele diz isso. E grande parte das pessoas que votou tinha nível superior de estudo. Eu não estou aqui querendo, não estou nem falando mal do presidente, pelo amor de Deus. Estou fazendo uma análise. Grande parte da população que votou nele tem um nível superior. E ele nem isso tem. Ele foi aposentado como doido no Exército. Entende? O fato de você ter o nível superior não faz com que você seja perfeito. Verdade. Os seus pais, vocês estão na idade de descobrir que os pais de vocês não são perfeitos. Não importa se você. Não importa se você é o mais inteligente. Resumindo, todo mundo ainda é um macaco. Poxa, essa foi triste. Eu percebi isso há 4 anos atrás. Outros. Aí eu vi uma pessoa que postou no Instagram que isso é questão de caráter, não de diploma. Aí eu fiquei, realmente, né? Aí a gente volta para pensar assim, a nossa sociedade... É como diz o ditado, né, professora? Ela valoriza caráter? Diga o ditado, Bruno. Que a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas para impedir que os ruins não fiquem para sempre, né? Boa fala. Muito boa. Parece até uma filosofia, um filósofo. Aí sim, Bruno. Gostei muito, encaixou perfeitamente. Ainda bem que é uma democracia e que ele vai sair em algum momento. Espero, né? Bom, a gente entendeu que caráter é construído. E a gente vai descobrir, quando a gente vai estudando filosofia, que Sócrates fala pra caramba disso, tá? De caráter. Isso vai ser objeto de nosso estudo. Até o 3º ano a gente vai estar falando de ética. Mas vamos voltar para a sociologia, tá? Então, vamos lá. Você tem aqui várias imagens. E nessas imagens, você vê as pessoas se relacionando. Cada um desses momentos que vocês estão vendo aí são fatos sociais e que podem servir para ser estudado, né? O fato do ser humano dialogar no trabalho, postura no trabalho, qual deve ser a postura. O fato de, na escola, você sentar em fileira. Por que a gente sente fileira? Tem uma significação. Eu estou dando aula de sociologia, mas já estou fazendo uma reflexão filosófica aqui, né? Por que o aluno tem que sentar um atrás do outro, né, enfileirado e com controle dos corpos? É uma forma de fazer vocês aprenderem em conjunto. O casamento, ele é estudado? É. Pra caramba. Hoje a gente sabe que no Brasil, mais da metade dos casamentos, em menos de 2 anos, geram divórcio.
Tem estudo em cima disso. Hoje em O dia? IBGE... Oi? É hoje em dia isso daí? Isso, hoje em dia. Nossa. Mais da metade dos casamentos, em menos de 2 anos, acontece divórcio. Na verdade, isso na verdade sempre ocorreu, sendo que antigamente a cultura do divórcio era um pouco As difícil, mulheres né? eram proibidas, né? Na verdade, nem Exatamente. existia divórcio. A mulher era abandonada. Difícil E o não, cara não não podia podia casar de novo, e existir. nem ela. Aí complica um pouco. Fora as E a pessoas mulher que tinha que se submeter, não etc, participam de etc. entrevistas. Vocês estão fazendo a reflexão do porquê. Olha aí. Percebe como é a filosofia? Vocês estão raciocinando em cima de um fato que eu acabei de lançar para vocês. É isso que é filosofia. Tá? Então, é por isso que eu digo que a gente vai falar de filosofia na aula de sociologia e de sociologia na aula de filosofia. Qual a diferença dos dois? A filosofia é uma forma de pensar e de reagir ao conhecimento. E a sociologia é uma ciência que tem um objeto de estudo. E a filosofia Qual é é o como objeto a de gente estudo? trata esses objetos de estudo. Professora, qual é o objeto de estudo Ou da seja, como sociologia? Da sociologia está aqui, ó. É o estudo das sociedades ou dos grupos formados pelas pessoas. Ou seja, os dois podem até mesmo ir em conjunto. Os dois podem ir juntos, assim. A filosofia, ela está até na matemática. A Pô, pior que é mesmo. filosofia está até na matemática. Toda ciência tem a filosofia junto com ela. Ah, sim. Faz até sentido, porque, como a senhora citou antes, de filósofo, parece Pitágoras, tudo assim, ele faz parte da matemática, do teorema dele. É maior, minha gente, que Pitágoras. Ele tinha uns Eu só toques. conheço ele. Era quase uma seita, o grupo de Pitágoras. A Era gente quase só uma conhece seita. Pitágoras por causa do Não triângulo podia retângulo, comer né? feijão, não podia um bocado de coisa, só podia usar um certo tipo de roupa. Tinha que ter um comportamento. Ele só aceitava um grupo de pessoas X. Era cheio de... Parecia uma seita mesmo, os pitagóricos. Sócrates era assim também? Não. A história de Só sei que Sócrates é nada outra. sei. A gente vai falar sobre a história da filosofia também, tá? Se aperrei, Só não. sei que nada sei. A gente vai discutir um bocadinho sobre isso. Aí vocês estão vendo, por exemplo, nessa foto central abaixo, você vê aí, eu me remeto ao quê? Todo mundo está de paletó. Na minha cabeça parece uma câmara de vereadores, ou Uma reunião. reunião de executivos, né? Sendo que reunião de executivos normalmente é em roda, né? É uma mesa Sim. bem grande e eles em torno da Parece mesa. E aquelas aí, entrevistas de... Parece ou aquelas entrevistas de imprensa. entrevista, isso, pessoas estão entrevistando um grupo de pessoas Tipo quando que estão acaba a na operação da mesa. PF, aí vem os povo entrevistar, aí fica lá no balcão. Perfeito, uma A menina reunião disse da que PF, parece. vamos lá. O governador vai falar com a polícia militar ou com a civil. Ele vai reunir os delegados. Olha aí. Pode ser uma coisa assim. Isso daí também é analisado. Por quê? Porque você tem aí comportamentos específicos. As pessoas sabem a hora de falar. As pessoas sabem a hora que tem que fazer silêncio. Sabe a hora que tem que intervir. O grupo lá na mesa sabe como se comportar. Existem regras nesse tipo de reunião. Tudo questão de doutrina. Questão de doutrina. Como na escola. Como naquela foto acima à direita. Para mim, a direita é de vocês também, né? Para eu não ficar doida. Sim, não é espelhado. E, finalmente, não menos importante, os movimentos sociais, né? Que é essa última foto abaixo à direita, que mostra um grupo de pessoas na rua, que ainda não aconteceu, né? Por conta da Covid, para reclamar do valor da passagem, né? Que está absurdo. Quase R$4. Ainda bem que o governo do estado dá o cartão de passagem para alguns alunos, né? Porque está brinquedo, professora, o meu vem foi bloqueado. Eu vou ter que pegar um papel na secretaria para desbloquear. E lá para desbloquear. Pior que é mesmo, para mim também. Agora, imagina se não fosse esse vem. Como que seria a realidade? Ia ser muito complicada, né? A bicicleta.
Aqui vocês estão vendo, então, em 6 imagens, objetos que seriam de estudo da sociologia, que são os comportamentos, etc. E aqui em cima eu coloquei objetos das ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política e economia. Todas essas seis circunstâncias que eu consegui encontrar e colocar aqui, podem ser objeto dessas 4 ciências sociais, inclusive da psicologia também. Tá? A psicologia ela não é muito usada aqui, porque a psicologia está também um pouquinho mais para a natureza, porque ela estuda o ser humano, mas é o comportamento humano, né? Mas só para concluir aqui, para vocês entenderem. A antropologia estuda a cultura, os tipos de organização familiar, as religiões, a ideia de magia, né? Os ritos de iniciação dos jovens, os sistemas de casamento. A ciência política estuda a distribuição de poder, os partidos políticos, os mecanismos eleitorais, as formas de governo. E a economia estuda a atividade de produção e circulação de bens, serviços e capitais. Oi. Esse rito de iniciação de jovens se refere a quê? Se refere a um bar mitzvah entre os judeus. As meninas também têm um momento, também um deles tem o rito de passagem para a idade adulta. Hoje em dia a gente não tem muito, né? Mas, por exemplo, a festa de 15 anos, principalmente das meninas, né? É um rito de passagem que até hoje é mantido. Então, existem muitas sociedades que ainda têm esse rito de iniciação. Seja casando... Oi? Aquele ritual para se tornarem homem, é o ritual da Tocantira, né? Bota a mão no negócio cheio de formiga. Isso. Tem alguns grupos alguns grupos de povos africanos que têm os escaras, que são cicatrizes no corpo, no rosto, e elas têm significado. Elas não é marcar o outro, machucar o outro, simplesmente. Elas têm uma significação. Ou tatuagens na Polinésia, também são ritos de passagem. Os índios com um cipó de goiaba, parece que bate nas costas lá na Amazônia. Os furos, né, na orelha, no nariz, na boca, também eles são ritos de usam passagem. Um tipo de argola no pescoço também. Isso, aquelas argolas das jovens no pescoço, para ficar com o pescoço mais comprido. Isso quem estuda é antropologia, viu? E a gente vai citar bastante. Aí quando elas vão crescendo, vai colocando mais argola e o pescoço vai ficando mais longo. E depois elas não conseguem tirar a argola, porque pode quebrar a coluna. Imagina a dor no ombro que deve dar, porque aquilo desloca a clavícula aos poucos, sabe? Meu Deus! O professor Girafales nasceu lá, pô. Vamos lá, só para concluir, né? Aí a economia estuda a distribuição de renda do país, a política salarial, a produtividade de empresas e a relação com a economia do país. Então, a gente vai estudar essas 3 coisas também, direta ou indiretamente, tá? A gente vai citar elas quando estiver estudando sociologia, porque elas são também nosso objeto de estudo. No comecinho a gente vai falar um bocado sobre a história da sociologia e como é que ela funciona e como é o método científico, tá? Já tem na sala de aula uma tarefinha, que é leitura de um trecho do livro, são 2 páginas, se não me engano, e algumas perguntas no formulário, vocês vão se identificar, dizer qual é a turma, botar o nome de vocês, responder, colocar dúvida, também tem lá observações, coloque sua dúvida aqui e enviar para mim. Eu não coloquei data específica, porque a gente ainda está se organizando, tá certo? E vai ficar em aberto para vocês fazerem quando vocês puderem, mas se organizem, a gente está também se organizando como professor. Agradeço muito a paciência de vocês e a atenção. Gostei muito de estar aqui junto de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de que mesmo vocês estando no presencial, vocês têm que estar sempre, mesmo que você não possa estar na aula do Meet, mas tem que estar acessando a sala de aula virtual, porque eu vou estar sempre gravando e colocando lá. Eu tenho uma gravação que não é assim como a gente conversando, é uma gravação com slide bem devagarinho, se vocês quiserem, depois eu compartilho, tá no meu canal do YouTube, eu posso compartilhar com vocês, tá certo? Muito obrigada,
Um cheiro no coração de vocês. Sejam muito bem-vindos à escola. Obrigado, Tchau, tchau. obrigado. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Qual o nome do seu Tchau, canal no tia. YouTube? Obrigada. Tchau, pessoal. Chega a aula aqui, ó. Eu vou mandar o código da Tchau, aula professora. daqui a pouco no Até a WhatsApp. Viu? próxima. Tchau. Goodbye. Tchau. Tchau. Vai ter outra aula ainda? Não.